Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Divulgue o canal, compartilhe o canal, comentem, dê seu like, seu dislike nos vídeos que vocês forem assistindo. E hoje nós vamos falar sobre uma, uma questão muito interessante. Vamos falar que os cristãos em geral, né, veem esse Deus do Velho Testamento como um Deus de muitos princípios, um Deus moralista, um Deus que deu uma lei com um código de moral e com diversas restrições, né? Que buscava assim um comportamento por parte dos hebreus diferenciado em relação aos outros povos, né? Mas os cristãos, como sempre, estão enganados, né? Esse Deus hebreu é um Deus vil, um Deus imoral. Esse Deus jamais poderia ser adorado. Era melhor adorar uma pedra, um pau, um, o sol, a lua, os deuses dos índios, do que adorar esse Deus. Esse Deus é vil. É óbvio que nós falamos como nesse tom em relação a esse Deus, porque estamos analisando as suas ações dentro do contexto bíblico, né? Não estamos aqui querendo dizer que esse Deus existe. Ele nunca existiu. Ele nada mais é que o fruto da imaginação daqueles hebreus, que era tão imoral, tão depravado, tão sanguinários quanto esse povo que o criou, como também os outros povos à sua volta, né? Toda essa sacanagem, imoralidade, esse espírito sanguinário dos hebreus, ou desse Deus hebreu, é reflexo do caráter dos hebreus, certo? Pois bem, nós vamos ver hoje uma passagem dentro do livro de Ezequiel e vocês vão ver a baixeza desse Deus. Muitos cristãos leem essa passagem, outros desconsideram, né? Não param para pensar, outros sabem do que ela realmente se trata, mas fingem não entendê-la e não falam delas em suas igrejas. Você nunca vai ver ou um, um pastor ou um padre falando dessa passagem em cima de um púlpito, como eles falam das outras passagens. Eles nunca iriam ler essas passagens, que eu vou citar para vocês, para uma criança. É um absurdo dizer que a Bíblia é um livro de moral que serve até para ensinar as crianças. Esse livro é comparado a uma revista pornô em muitas de suas passagens. É muito pior que uma revista pornô. Vamos ao texto, pessoal. O Deus imoral do Velho Testamento. Parte 1. Vou fazer 3 textos mostrando as imoralidades desse Deus. A primeira e a mais depravada que eu acho é essa. Você, como pai ou mãe, teria coragem de mostrar uma revista pornográfica a seus filhos só para dizer-lhes que haviam errado em alguma coisa? Você que está me ouvindo, você teria coragem? Você querendo repreender seu filho por um comportamento errado que você não queira que ele praticasse e que você visse que esse comportamento poderia levá-lo mais tarde a, a ter problemas. Você tentaria corrigi-lo através de meios errados? Como, por exemplo, se você não concorda, por exemplo, que seu filho ou sua filha tenham relações sexuais antes do casamento, você pegaria uma revista pornográfica para mostrar para eles que você não se agrada? Você, como pai, não gostaria que seu filho ou sua filha se comportasse daquela forma ou daquela maneira como aqueles atores daquelas revistas pornográficas
se comportam com relação a uma mulher e vice-versa? Você teria coragem de repreender um comportamento indesejado de seu filho de, através de um comparativo desse tipo? Você pegaria uma revista pornográfica, por exemplo, para corrigir seu filho, para mostrar que a relação sexual ou coisa desse tipo é errada, ou mesmo imprópria antes do casamento? Você faria isso? Eu acredito que não. Nenhum pai faria isso. Eu acredito que as correções que devam ser feitas no comportamento de determinadas pessoas devem ser feitas através de bons exemplos e não de maus exemplos. Ninguém corrige outra pessoa, ou pelo menos as pessoas mais sensatas, né? Ninguém corrige outra pessoa através de maus exemplos. Você, como pai respeitoso e amoroso com seus filhos, permitiria que passassem por alguma situação extremamente vexatória só para dizer que eles estavam errados e não ouvir você? Você faria isso com seu filho? Ou com sua filha? Você, como pai ou mãe, teria coragem de afligir dor física e emocional a seus filhos, né? Afligir, né? A seus filhos, sob o pretexto de estar os disciplinando? Você, como pai que ama de verdade seus filhos, desejaria que eles fossem mortos na primeira esquina que virassem nas mãos de bandidos sanguinários só porque eles, de alguma forma, não lhes deu ouvido sobre determinado assunto ou questão? Você faria ou você pensaria dessa forma? Você desejaria que sua filha, criada com tanto carinho e respeito, só porque não lhe dá ouvidos depois de crescida, fosse estuprada e, se estivesse grávida, que o agressor rasgasse sua barriga com uma faca, ó, e retirasse o feto de lá e o jogasse na valeta? Você, como um pai amoroso, passaria pela sua mente castigar seus filhos dessa forma por causa de um determinado comportamento indesejado? Desejar que sua filha fosse estuprada e se ela tivesse grávida e o agressor que a estuprou arrancasse aquele feto ainda em formação por meio de uma espada ou de uma faca, só para mostrar para ela que ela estava errada por pensar de forma diferente que a sua? Você acha que todas essas coisas poderiam vir da mente de um pai ou uma mãe que ama verdadeiramente seus filhos? Pare para pensar. Você acha que um pai de verdade, uma mãe de verdade, desejaria ou faria essas coisas que eu acabei de falar para seus filhos simplesmente porque eles não quiseram obedecer uma determinada ordem sua ou não tinham a mesma visão sua em determinado ponto de vista? Seja sincero com você mesmo. Faça um autoexame e se pergunte: seria possível desejar algo similar a meus filhos em algum contexto? Pense, será que existe um contexto aceitável para que você, como pai, aceite ou mesmo pense ou pensasse em desejar um mal tão cruel desse para seus filhos, que supostamente não lhe agradou em determinado ponto, ou suas ideias não coadunam em determinadas questões? Seria possível eu desejar algo similar a meus filhos em algum contexto desse tipo? Seria você capaz de fazer uma dessas monstruosidades? Pense, se coloque. Você faria isso com seu filho? Com sua filha? Sua criança que você olha no colo, um bebê,
tão puro, tão inocente. Uma criança, você olha para uma criança, o que é que você imagina? Você procura ali e você não vai encontrar algo que você possa dizer de mal de uma criança. Não tem como você olhar para uma criança e desejar o mal de uma criança. Um pai assim, qual o lugar que normalmente pessoas de bem desejariam que eles tivessem? Um pai que pratica essas coisas. Qual é o lugar que normalmente nós desejamos que eles tivessem? Certamente desejo eu, pelo menos eu, desejo que ele estivesse morto e enterrado. Nem a cadeia mais suja e imunda é digna de um pai com essa personalidade monstruosa e animalesca. Pois bem, todas essas maldades ou atrocidades supostamente foram feitas pelo Deus hebreu. Falo supostamente pelos motivos que já falei inicialmente, né? Jeová, só para mostrar a seus filhos, os israelitas, os hebreus, eles estavam errados em querer adorar outros deuses. Fez isso. Jeová, assim como os deuses em geral, era grotesco, imoral e amoral em seus atos e atitudes hipotéticas. Digo hipotéticas porque esses deuses, nunca existiam ou existiram. Eles só existiam nas mentes sombrias e obtusas dos hebreus, que eram imorais, amorais, sanguinários, tanto quanto o Deus que estava em suas mentes. A Bíblia nos mostra que Jeová comparava, Jeová, Javé, Yavé, YHWH, comparava as suas amadas cidades. Preste bem atenção agora o que eu vou falar para vocês. A Bíblia nos mostra que Jeová comparava as suas amadas cidades hebreias a duas prostitutas depravadas que transavam e se deixavam penetrar por homens cujos pênis eram tão grandes e grossos quanto os de jumento. Veja se isso tem cabimento é, quanto à questão de repreender alguém em atos que supostamente tenha cometido e que fossem considerados errados. Um Deus que diz que ama seu povo, compara seu povo, comparou esse Deus hebreu, é ele mesmo que compara duas cidades, né, que faz parte do seu povo, que é Israel, é dividida entre dois povos, né, Judá e Israel. Ele compara a duas prostitutas que tão depravadas, que gostavam de nada mais que rola grande, grossa e cheia de sêmen. Veja que absurdo. É isso mesmo, vocês vão encontrar isso na Bíblia. Esse Deus falando dessas coisas dessa forma. Algumas traduções vão querer amenizar, vão tirar o pênis, a expressão que ele dá a entender que é grosso, né, e grande, ou genitálias, tá, né? Só para encobrir a imoralidade que é essa passagem. Mas é isso que ela quer dizer. Javé dizia que suas amadas cidades, essa comparação grotesca, animalesca desse Deus. Ele fez essa comparação. Javé dizia que suas amadas cidades, que ora ele retratava como esposas, ora como filhos, gostavam de homens cuja ejaculação era igual às dos cavalos. Você imagine? Veja que Deus. Você acha necessário uma comparação grotesca dessa só para dizer a uma filha sua que está errada? Porque a intenção do Deus hebreu, quando fez esse linguajar nojento, grotesco, animalesco, depravado em todos os sentidos, ele estava buscando mostrar nessa ilustração animalesca dele que ele não se agradava
da idolatria que os hebreus praticavam quando ia adorar os outros deuses. Aí ele, como se via como um macho, e as nações ele encarava como mulheres, então ele se colocava como marido dessa nação de Israel, e que ela, por sua vez, estava o traindo. Quando ela ia adorar outros deuses, era como se ela estivesse traindo esse Deus com um homem com uma rola grande, grossa e cheia de sêmen igual um cavalo. Veja que absurdo. Aí os crentes vêm com a idiotice dessa, dizer que isso aqui é uma. Não, mas isso aqui é uma ilustração, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma metáfora. Não importa se é uma metáfora usada pelo Deus hebreu ou não. A questão é que existe a palavra pênis e faz o comparativo desse pênis com os pênis de cavalos de jumento. E tem a palavra sêmen. Podem pegar, se vocês quiserem, podem pegar várias Bíblias, vocês vão ver. Sobretudo as mais antigas, vocês vão ver. E se estão duvidando de mim, pega o texto no hebraico, vocês vão ver. Tá lá. Sêmen, rola grande, grossa, igual a jegue ou jumento e cavalo. Veja que absurdo. Um Deus usar um linguajar desse para repreender pessoas, no caso os hebreus, né, que queriam adorar outros deuses, aí ele fez essa putaria dessa ilustração. Aí o crente alienado acha isso uma coisa linda e desconsidera isso. Se coloque, seu crente, nessa posição dessa ilustração. Você teria coragem de falar essa metáfora, essa simbologia que vocês inventaram? Você teria coragem de falar para sua filha? Você teria coragem de falar essa passagem, de recitar essa passagem para seus filhos de menores? Ou mesmo de maiores, que isso aqui essa passagem é para deixar qualquer pessoa envergonhada. Você acha necessária uma comparação grotesca dessa só para dizer uma filha sua que ela está errada? Precisa isso? Como é que você, como eu falei anteriormente, é necessário para repreender alguém, corrigir alguém num comportamento indesejado ou errado, você usar de palavras vis, de comparações ou metáforas depravadas desse tipo? Como disse, um pai sincero e respeitoso, ele não repreende seus filhos por meio de maus exemplos, citando maus exemplos ou mostrando para ela maus exemplos. É como se eu tivesse um filho, uma filha, mas, no caso, uma filha, e não quisesse que minha filha tivesse relações antes do casamento, eu pegasse uma revista pornô, onde tem lá aqueles caras tudo ajegado, com rolas enormes, e dissesse para ela: minha filha, olha, é assim que eu me sinto, eu vejo você quando você pratica essa sexo antes de casar. É assim que eu me sinto magoado. Veja que absurdo. Eu pegar uma revista pornô para mostrar para minha filha que eu não concordo com relações sexuais antes do casamento. É mais ou menos assim o que esse Deus idiotizado falou. Veja a passagem. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas. Veja a expressão do Deus hebreu. Abriste as pernas. É aquele falando para o povo hebreu, certo? No caso aqui foi Ezequiel, né, que falou para o povo hebreu, dizendo que era a mensagem do Deus hebreu. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura, que é a nação de Israel, que ele encarava como uma mulher, né? E quando elas foram divididas entre dois povos, né? Judá e, desculpe, Israel, ele passou a encarar esses dois povos como duas mulheres. E essas duas mulheres eram dele, eram suas esposas. Mas como os hebreus eram sempre adoravam vários deuses, aí ele encarava
essa adoração que eles praticavam com outros povos como um adultério, como um ato sexual. Veja, que absurdo. E abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as suas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito. Ele dizendo que a nação de Israel havia se prostituído, né, com todo tipo de homem, e também com os filhos do Egito, ou seja, com o Egito. Teus vizinhos, olha, olha, veja o que é que ele fala do Egito. Está dizendo que teus vizinhos de grandes membros, esses membros aqui é o pênis, que as traduções procuram amenizar, sabe? Dar uma, um, eles usam de eufemismo, né? Embeleza um pouco a passagem para a passagem não ficar tão grotesca, né? Mas no original, ou em outras Bíblias mais antigas, vocês vão encontrar. Ainda novas ainda se encontram. É raro, mas se encontra. Veja, também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros. Está dizendo que os egípcios eram homens de pênis grandes. Vou continuar. E multiplicaste a tua prostituição para mim provocares a ira. O Deus hebreu dizendo que o povo, a nação, né, multiplicou a prostituição para provocar ele a ira. Bom, nessa passagem aqui, são o Deus hebreu aponta para duas situações. Uma, que o Deus hebreu não aceitava que os hebreus, como nação, ele fizesse nessa passagem, é óbvio, né? Porque há várias outras passagens que dizem meio que tudo que esse Deus idiota fala. Mas, em especial nessa passagem, ele tenta passar a ideia de que ele não aprova que os hebreus vá e faça acordos com outras nações, o intuito de pegar apoio, se fortalecer e lutar com outros povos, tá entendendo? Esse tipo de acordos com outras nações, o Deus hebreu também se via como que uma prostituição. Os hebreus não poderiam recorrer à ajuda de outros povos, fazer laços com outros povos, com o intuito de se fortalecer. Porque a ideia do Deus idiota era que os hebreus sempre recorressem a ele, não fosse recorrer a outros povos como, como uma forma de refúgio, de apoio, tá entendendo? Por quê? Porque a ideia é sempre manter os hebreus na dependência, tá entendendo? Na, num, achar que esse Deus é tudo. É lógico que essa não é a ideia do Deus hebreu, não é a ideia do Deus hebreu, que Deus hebreu não existe coisa nenhuma, né? Mas sim daqueles que idealizaram esse livro idiota, certo? Pois bem, então era esse tipo de prostituição que o Deus hebreu, na passagem, passa a prostituição quando os hebreus ia e mantinha acordos com outros povos como forma de apoio militar, se fortalecer, bem como quando os hebreus praticavam a adoração de outros povos. Aí nessa questão aqui ele fala dos egípcios. Agora, agora, por que será que ele falou que os egípcios, aí ele diz que teus vizinhos tinham membros grandes? Porque nós sabemos que os egípcios, em sua maioria, não estou dizendo que são todos os egípcios, né? São negros. E qual é a fama dos negros? De pênis grandes, enormes e grossos, certo? É a fama do negro. E de fato, os negros normalmente são assim, né? Não é, vamos dizer assim, não é a regra, assim como também há outras raças que têm pênis e cai a boca de muitas mulheres por aí, ou de homens, né? Pô, mas você veja que a ideia vem de uma coisa real, que existe. Porque o Deus hebreu fala justamente dos egípcios. Por quê? Porque os egípcios tinham essa fama de terem membros grandes. Tá entendendo?
Então como eu falei, embora seja uma, uma comparação que ele faz, mas ele vai buscar, porque toda comparação, ela busca algo do mundo real, né? Nem tudo numa metáfora é, é, é inexistente, né? Ali, numa metáfora, numa comparação, numa parábola, sempre há elementos que a pessoa que vai ouvir, ela conhece. Por exemplo, quando Jesus fala a sua babaquice, lá nos textos bíblicos, dos evangelhos, ele usava coisas que eram de conhecimento daquelas pessoas em suas parábolas e metáforas. Tá entendendo? Então, não é simplesmente dizer que é uma metáfora ou uma comparação que você vai eliminar os elementos ali presentes. Então, o Deus hebreu, quando fez essa comparação ridícula, monstruosa, animalesca, imoral, ele trouxe elementos reais. Por exemplo, citou os egípcios. Por que citar os egípcios? Porque os egípcios tinham a fama de ter pênis grandes. O Deus hebreu vê tudo, né? Vai ver que ele ficava olhando a rola dos egípcios, né? E ficava fazendo comparação com a rola dos egípcios e os hebreus que tinham a rola pequena. Ela ardeu, veja o que esse Deus ridículo fala ainda mais. Ela ardeu ali em amor por luxuriosos, membro aqui entenda, é pênis, era como um membro de asno, veja que absurdo, é. Essa ela aqui é a mulher que ele compara, no caso, é a nação de Israel, compara a uma prostituta. E lembre-se que ele falou que elas eram como prostitutas que abriam suas pernas. Não sei se eu coloquei aqui, mas tem uma passagem que diz que a nação de Israel ele comparou a nação de Israel a prostituta do pior nível que tinha. E ele disse que ela era tão depravada, tão desvalorizada que ela dava sexo aos seus amantes de graça. Em vez de ela cobrar, que normalmente a prostituta cobra, ele disse que a nação de Israel nem cobrava, disse que ela pagava para que os homens penetrassem ela. Veja que absurdo. É esse Deus que os cristãos querem adorar. Ela ardeu ali em amor por luxuriosos, cujo membro era como um membro de asno. Luxurioso não tem nada a ver com luxo, não, viu? Certo? Luxurioso não tem nada a ver com luxo. Tem a ver com depravação. Cujo membro era como um membro de asno. Veja, esses homens luxuriosos eram como. Tinha membro de asno. E sua lubricidade igual dos cavalos. Veja, o tamanho do pênis dos caras era do tamanho de asno, de jegue, e a lubricidade, ou seja, a sua ejaculação, a sua gala, né? Comumente conhecida, né? Era igual a dos cavalos, é. Cavalo, quando ejacula, vocês sabem como é, né? Aquela quantidade enorme, pênis enorme daquele. Veja, que aula, que exemplo magnífico esse Deus nos dá. Desejou amantes. Essa aqui é a mesma passagem, tá percebendo, né? Ó, Ezequiel 23:20, Ezequiel 23:20. Se vocês lerem o capítulo 23, e se eu não me engano também parece que tem o capítulo 16, se eu não me engano. Vocês só vão ver putaria. Só tem putaria desse Deus. Desejou amantes com genitais grandes como de jumentos e ejaculação como de cavalos. Veja, vejam que linguajar vil e desprezível é usado por esse Deus que os hebreus e os cristãos pintam como mais justo, honesto, amoroso e respeitoso. O linguajar de vagabundos da pior espécie. É esse o linguajar desse Deus hebreu. Tá vendo, pessoal? O verdadeiro caráter desse Deus pintado nas páginas da Bíblia. Mas essas coisas os crentes escondem. Eles não contam isso nos seus púlpitos, nem para a maioria das pessoas.
Muitos deles, quando leem, não entendem, ou quando leem, são em versões mais que suavizaram a passagem, aí não vão perceber, certo? Uma putaria dessa presente na Bíblia. Um Deus que tenta corrigir seus filhos, supostos filhos hebreus, né? Com esse tipo de linguajar, esse tipo de comparação. Mas se olharmos, né, o caráter que esses hebreus têm, ou o comportamento que esses hebreus têm nas páginas da Bíblia, né? Eu acho que essa deveria ser a melhor forma de tentar corrigi-los, né? Eles eram tão imorais quanto seu Deus, então era, eles eram merecedores do Deus que tinham. O Deus hebreu era merecedor do povo que ele tinha, certo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.